Bom dia a todos e a todas. Havendo número legal, declaro aberta a 11ª sessão da Sessão de Direito Criminal desta Egrégia Corte, cumprimentando os eminentes pares, a eminente procuradora, senhores advogados, senhoras secretárias, assessores, os que nos assistem, é sempre presente tê-los conosco, até pelo princípio da transparência, família judiciária. Consulto os eminentes pares, a eminente procuradora, se alguma alteração ela está a fazer e não havendo, a declara aprovada. Também consulto se nós temos agravo regimental, agravo interno e embargo de declaração extraordinária. Não os tendo, passaremos a nossa pauta. Eminentes pares, hoje pela madrugada eu recebi um agravo interno regimental a respeito do 4º processo, uma exceção de suspeição, que já estava pautado há algum tempo. Mas até que é como base que eu tenho nos meus julgamentos há 40 anos, é exatamente de sempre oportunizar o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, eu estou adiando este julgamento desta exceção para que possamos aqui processar o agravo. Em seguida, julgarei em conjunto, até porque não há prejuízo. Então, portanto, adiado o 4º, que é a exceção de suspeição 080, 86, 48. O primeiro processo é a revisão criminal 080, 34, 11, 62, requerente Eduardo Henrique Tavares Dominici, processo adiado em virtude da ausência justificada do eminente revisor, desembargador Sebastião Bonfim. O segundo processo é o incidente de assunção de competência 081, 32, 34, 60. Agradecendo a presença aqui do ilustre advogado doutor Eduardo, faria a defesa aqui no primeiro processo. O segundo é o incidente de assunção de competência 081, 32, 34, 60. São Luís suscitante, eminente desembargador Francisco Ronaldo Maciel, primeiro suscitado Carlos Andrade Padilha, advogado doutor Sandro dos Santos Soares, segundo suscitado Ministério Público do Estado do Maranhão, promotor doutor José Cláudio Almada Lima Cabral, relator eminente desembargador Ronaldo Maciel, com a palavra. Não há manifestação ministerial, que poderá ser feita em banca, assim como a manifestação dos senhores advogados. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, os eminentes pares, senhores advogados, membros do Ministério Público e todos aqueles, senhores servidores e todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Senhor presidente, é o seguinte o relatório. Incidente de assunção de competência 081, 32, 34, 60, 2023. Processo originário, recurso... Desembargador Ronaldo? Pois não. Só direcionando melhor. Obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Desculpe. Processo originário é um recurso em sentido estrito, 085, 32, 11, 90, 2022. Suscitante, desembargador Francisco Ronaldo Maciel Oliveira. Primeiro suscitado, Carlos André Andrade Padilha. Advogado Sandro dos Santos Soares, OAB Maranhão 20976. Segundo suscitado, Ministério Público do Estado do Maranhão. Promotor José Cláudio Almada Lima Cabral Marques. Relator, desembargador Francisco José Oliveira. Relatório. Trata-se de incidente de assunção de competência instaurado de ofício por este desembargador, nos termos do artigo 570 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, diante da presença de relevante questão de direito, com grande repercussão social, não havendo notícia de repetição em muitos processos, consubstanciada na realização de acordos de não persecução penal, ANPP, não homologados no âmbito da jurisdição de primeiro grau. Segundo consta do recurso em sentido estrito número 085, 32, 11, 90, 2022, houve a apresentação de duplo recurso, tanto pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, quanto pelo beneficiário do acordo, Carlos André Andrade Padilha, impugnando a decisão do juízo ACOR, 7ª Vara Criminal de São Luís, que não homologou a ANPP sob o fundamento do não cumprimento das normas legais aplicáveis, enquanto, de outro lado, aduz os então recorrentes que os termos da avença já haviam sido atendidos com total observância ao disposto no artigo 28A, parágrafo 4 do CPP, sendo nulo o deciso por causar ônus indevido ao investigado. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se sob mérito da causa, no sentido de que as teses recursais deveriam ser acolhidas, ao tempo que o ANPP atendeu o disposto no artigo 28A do CPP, não servindo como razão para negar a homologação
o fato de que a Secretaria Municipal de Transporte, de Trânsito e Transporte fora beneficiada nos termos do acordo. É em cinto o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Primeiro suscitado não está presente. Segundo suscitado, a doutora Procuradoria. Doutora Regina. Bom dia, senhor presidente, senhores Bom dia. desembargadores e a senhora desembargadora aqui presente, Sônia, e demais servidores. Eu vou ler só a parte final do Ministério Público. A matéria de fundo refere-se à não homologação de acordos de não persecução penal pelo juízo da 7ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, sob o fundamento de que a instituição destinatária da prestação cabe ao juízo da execução e que a instituição fiscalizatória não pode ser beneficiária de um acordo, sob pena de restar comprometida a imparcialidade de sua atuação. Assim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela admissibilidade do referido incidente, por reconhecer a existência de interesse público e a necessidade de uma uniformização e vinculação dos juízes e órgãos fracionários desse egrégio tribunal. Agradeço, Vossa Excelência. Foi manifestado em banca. Antes de devolver a palavra ao eminente relator, é bom que se frise que hoje é apenas o juízo de admissibilidade. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, se for o caso. Eu vou proferir o voto, senhor presidente, depois eu faço alguns esclarecimentos. Conforme relatado, trata-se originariamente do recurso em sentido estrito interposto por Carlos Andrade Padilha e Ministério Público do Estado do Maranhão, contra a decisão do juiz da 7ª Vara Criminal de São Luís, que não homologou o acordo de não persecução penal, ANPP, firmado entre os mencionados recorrentes, sob os seguintes fundamentos, em síntese. 1. A instituição destinatária da prestação pecuniária fixada deve ser definida pelo juiz da execução, além de, preferencialmente, tratar-se de entidade que tenha como função proteger bens jurídicos relacionados aos aparentemente lesados pelo delito. 2. A beneficiária definida no acordo Secretaria Municipal de Transporte, de Trânsito e Transporte, SMTT, não pode ser destinatária dos termos da avença, assim como qualquer órgão público atuante nas operações, dada a necessidade de resguardo da imparcialidade de sua atuação. Não cria óbice a destinação dos bens oriundos da conversão de prestação pecuniária a setores vinculados a órgãos públicos indicados pelo parquê, desde que o pedido de homologação recaia àqueles afetos às causas ambientais, dada a natureza do suposto delito e ainda que não participe das operações policiais de combate à poluição sonora em conjunto com o Ministério Público. 4, alternativamente, compreende que o Ministério Público pode requerer, no pedido de homologação, que a entidade beneficiária seja indicada pelo juízo da execução, desde cadastrada naquele juízo e que atenda aos requisitos estabelecidos pela lei. Segundo se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado do Maranhão celebrou, em 10 de junho de 2022, acordo de não persecução penal com Carlos Andrade Padilha, em razão da confessada prática do crime previsto no artigo 54 da Lei 9.605/98. Isto porque, durante a Operação Rolezinho, foi autuado em razão de causar poluição sonora por meio de uma motocicleta. Abro parênteses, ruído acima do permitido em lei, sendo estabelecida a seguinte obrigação de fazer. Abro aspas, efetuar o pagamento do montante de um salário mínimo vigente, R$ 1.212, deduzido o valor pago a título de fiança na forma de compra de equipamentos de proteção individual, EPI, a serem doados à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, cláusula 3b, inciso 3. Consta ainda da documentação que compõe os autos um termo de recebimento de material, datado de 10 de junho de 2022, via do qual a coordenadora de contratos e convênios da SMTT declara que recebeu do senhor Carlos André A. Padilha 3 notas, no valor de R$ 812, que corresponde ao valor da nota fiscal apresentada. Em 16 de setembro de 2022, o promotor de justiça encaminhou o termo de acordo ao juízo prevento, 7ª Vara Criminal de São Luís, que em 28 de setembro de 2022 deixou de homologá-lo, conforme as razões sinteticamente demonstradas a Lúlios. Eis os fatos. Em causa, diante da relevância da matéria de direito em discussão, com grande repercussão social, afinal envolve a celeridade na resolução das lides criminais e sem constituir ação de massa, ausência de multiplicidade de causa,
compreendia e recomendava a instalação do presente incidente de assunção de competência, IAC, instrumento processual hábil a prevenir divergências entre os órgãos fracionários, câmaras de direito criminal, do Tribunal de Justiça e, não menos importante, servindo como orientador aos destinatários da norma. Presentes, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 947 do CPC, admito o IAC. Registro aos eminentes pares, de antemão, que a questão juris a ser examinada nesta sessão criminal será tratada em 2 momentos distintos, em que estaremos a versar acerca dos critérios gerais a serem observados na celebração do NPP, segundo as balizas estabelecidas no caso concreto, a nortear os casos pendentes futuros e também resolver a celeuma oriunda do feito originário. Pois bem, a viabilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, é inovação legislativa promovida pelo denominado pacote anticrime, como instrumento de prevenção e instauração de ações penais, a fim de maximizar a prestação jurisdicional sob a ótica da eficiência e celeridade, com o desiderato de centralizar os esforços financeiros e de pessoal, força de trabalho, aquelas demandas que detêm maior relevância à sociedade, segundo resolvido pelos legisladores enquanto representante do povo. Na obra, abro aspas, Acordo de Não Persecução Penal e Civil, fecho aspas, coordenada por Rogério Santos Cunha, referido autor, em texto de sua autoria, conceitua o Instituto da seguinte forma: eu vou pedir venhas aos senhores, está no voto, para não ler, é grande, eu faço a doutrina de Rogério Santos. Continuo com o voto. A sistemática de proposição do acordo é de simples compreensão, estabelecendo o artigo 28A do CPP, de modo extremamente detalhado, todos os requisitos indispensáveis à regularidade da avença, assim como a responsabilidade de cada um dos atores processuais. A exemplo, primeiro, necessidade de que existam indícios suficientes de autoria e materialidade. A ausência de atipicidade da conduta e caracterização da extinção da punibilidade a viabilizar o prosseguimento da fase investigatória. 2. Livre confissão formal e circunstancial da prática da infração penal. 3. Infração penal, crime ou contravenção praticada sem violência ou grave ameaça, exceto culposo, e com pena mínima inferior a 4 anos. 4. Proposição do Ministério Público do acordo, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Subjetividade do parquê. 5. Homologação pelo judiciário, atinente à verificação da voluntariedade na celebração do acordo. Constatar se não houve coação ao investigado para que apresentasse confissão viciada de legalidade. Na prática, existe claramente uma sequência lógica de atos que devem ser praticados até que, ao final, seja homologado o acordo e acompanhada a sua execução, que, se devidamente cumprida, dará ensejo à decretação da extinção da punibilidade, artigo 28A, parágrafo 3º do CPP. Portanto, a sequência é a seguinte: inquérito policial ou PIC, formalização de acordo entre o Ministério Público e o investigado, também assinado pelo defensor, remessa do termo ao juízo, designação de audiência para o oitiva do investigado, na presença de seu defensor, para verificar a voluntariedade e legalidade, homologação, cumprimento informado ao juízo e extinção da punibilidade decretada pelo juízo. No caso concreto, vê-se que toda a ordem natural do procedimento foi inobservada, ao tempo que o Ministério Público, ao próprio talante, excedeu a atribuição legalmente estabelecida quanto à voluntariedade da proposição, acordo, somente enviando o termo ao juízo quando já cumprida a obrigação firmada, objetivamente tornando inócua, naquele momento, a aferição acerca da voluntariedade, livre exercício do então investigado, o qual, como seria óbvio, nem interesse teria em discutir os termos, tanto que espontaneamente os cumpriu. Não bastasse, a magistrada Có, ainda que na apreciação do requisito remanescente, legalidade, também acabou por transcender, em menor grau, o âmbito de cognição da questão. Isto porque, por mais que acertadamente, como será tratado posteriormente, tenha considerado violadora as normas legais, a estipulação pelo Ministério Público da beneficiária da prestação pecuniária imposta no acordo, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, quando deveria ser o juízo da execução, foi além, a ponto de, substituindo-se ao juízo competente, considerar que referido órgão público não poderia ser beneficiado porque atuante na operação, e assim não resguardada a imparcialidade na atuação e também porque suas atividades não são afetas à natureza da infração penal, poluição sonora.
Ora, se cabe ao juiz da execução a indicação da entidade pública ou de interesse social a receber a prestação pecuniária, artigo 28A4 CPP, com mais razão deve-lhe ser privativa a análise do preenchimento dos requisitos atinentes às beneficiárias escolhidas. Nesse ponto, há de se ressaltar que, malgrado o entendimento manifestado pelo Ministério Público nas razões do recurso em sentido estrito, no sentido de que o acordo teria sido entabulado nos termos do inciso 5 do artigo 28A do CPP, e assim, dentro dos critérios de discricionalidade do parquê, tenho que a interpretação a ser dada ao caso é outra. Veja-se o que dispõe os incisos 4 e 5 do artigo 28A do CPP, e eu passo a transcrição. Artigo 28A diz: não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativas e alternativamente. Inciso 4. Pagar a prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 40, Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. O fundamento utilizado pelo Ministério Público, no sentido de que a obrigação estabelecida na avença se refere à entrega de EPI, equipamento de proteção individual, e não à prestação pecuniária, não corresponde à ratio do dispositivo, inciso 5. Ainda que não seja dever obrigacional estipulado em pecúnia, dinheiro, espécie mais comum da prestação pecuniária, a imposta aquisição de EPI para entrega à beneficiária detém vinculação econômica, tanto que estabelecido o montante financeiro equivalente, um salário mínimo, se adequando precisamente à disposição do artigo 45, parágrafo 2º do CPP. Abro aspas. A prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, atraindo a minha ótica o disposto no referido inciso 4 do artigo 28A do CPP, abro aspas, pagar a prestação pecuniária a ser estabelecida nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Com efeito, a entrega de cestas básicas, por exemplo, não seria providência significativamente distinta da entrega de equipamentos de proteção individual EPI, e ainda assim mantém a natureza jurídica de uma prestação pecuniária, inclusive como previsto na exposição de motivo da Lei 9.714 de 98, que alterou o artigo 45 do Código Penal. Nute, Guilherme de Souza, Código Penal comentado, 18ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, página 436. Dessa forma, quando a lei cria hipótese alternativa, em caso, o disposto no inciso 5, não pretende que sejam utilizadas idênticas ou semelhantes condições anteriormente previstas. Badaró, Gustavo Henrique, Processo Penal, 10ª edição, São Paulo, página 996. Sobretudo a permitir a revelia da norma que se modifica a competência para indicação da destinação do produto do acordo. Como exemplo de aplicação do inciso 5, a doutrina apresenta os seguintes, abro aspas, conforme a orientação conjunta número 3, 2018, do Ministério Público Federal, exemplo de outras condições podem ser, no caso de contrabando, por exemplo, poderá constar a cláusula que vede a viagem do investigado para o país de onde trouxe indevidamente a mercadoria. Nos crimes econômicos, poderá ser estabelecida a proibição do acusado em operar no mercado financeiro por período determinado. Rodrigo Cabral cita outros exemplos, como renúncia ou exoneração de cargo, função, atividade pública, mandato eletivo, compromisso de não se candidatar a cargo público, de não exercer função comissionada, compromisso de não exercer profissão. Enfim, eu coloco aqui uma gama de outros exemplos. No mais, é incontrovérsia que o Ministério Público, ainda que diante da possibilidade de estabelecer outras condições, não é livre para atuar no sentido de tornar o acordo, que pressupõe convergência de vontades mútuas, em termos de adesão, estabelecendo obrigações que violem, exemplo, direitos fundamentais, tanto que preservada a competência do juízo para exame da legalidade da avença. Para René Dió de Souza e Patrícia Eleutério Campos Dono, abro aspas, como primeiro limite às condições ajustadas em um acordo, não são possíveis prestações que atingem direitos de terceiro e ou absolutamente
vedadas pelo ordenamento jurídico, como aquelas consideradas cruéis, cumpridas por outras pessoas que não investigaram, com castigos físicos, etc. Também não são permitidas prestações que impliquem violações a valores sociais, de modo que deve ser resguardado o núcleo protetivo da dignidade da pessoa humana. Sobre esse aspecto, dada a imperiosa necessidade de compatibilizar interesses sociais e autonomia da vontade, resta imprescindível que seja assegurada uma decisão consciente e voluntária, que não afronte o interesse público, razão pela qual as prestações devem ser acompanhadas de medidas de garantia, para evitar abuso. Nisso se vislumbra a maior função da decisão homologatória quando o judiciário exerce verdadeira função de resguardo dos direitos fundamentais. Eu continuo ainda falando da doutrina, mas volto para o meu voto. Sendo assim, a obrigação estipulada em condição análoga da prestação pecuniária, dinheiro ou via produto com natureza econômica, insere na ratio do inciso 4º e não do inciso 5º, ambos do artigo 28A do CPP. Sobre outra vertente, desta feita quanto ao beneficiário do acordo, compreendo que a interpretação a ser dada em relação aos incisos 3 e 4 do artigo 28A do CPP deve ser restritiva, ou seja, entidade pública, para os fins da norma, deve ser aquela distinta das atividades da administração direta, e assim inviável a destinação do resultado obrigacional a órgãos públicos, tais como Secretaria de Estado, inclusive por não deter personalidade jurídica. Em casos semelhantes, ao apreciar prestação pecuniária destinada à Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça adotou idêntico posicionamento, como é possível verificar do seguinte arresto jurisprudencial. Peço venha para ler para os senhores. Recurso especial, penal, furto qualificado, tentado, qualificadora sobressalente, valoração na primeira fase, possibilidade, pena base, aumento na metade, fundamentação concreta, mas eu vou numa parte que mais interessa. O artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal, estabelece em ordem sucessiva quem são os beneficiários da prestação pecuniária substitutiva: vítima, seus dependentes, entidade pública com destinação social ou entidade privada com a mesma finalidade. 4. As polícias militares estaduais não se enquadram no conceito de entidade pública com destinação social, mas são órgãos integrantes da própria administração direta do ente federativo. Assim, não estão inseridas no conceito de entidade pública com destinação social previsto no referido artigo, não podendo ser destinatárias sob este título de prestação pecuniária substitutiva. 5. No caso concreto, o furto não foi consumado e não existe notícia na sentença ou no acordo recorrido de que a vítima ou seus dependentes tenham sofrido prejuízo. Sendo assim, a prestação pecuniária deve ser paga a uma entidade pública com destinação social, com personalidade jurídica distinta do próprio Estado federado. Ou, no caso não exista alguma unidade dessa espécie, na comarca deve ser paga a entidade privada com a mesma finalidade. Continuo com o voto. Ressalte, outro sim, que segundo norma principiológica basilar da hermenêutica, verba com efeito sunt acipiendo, ou seja, a lei não contém palavras inúteis, resta evidente a minha percepção que o legislador se utilizou do vocábulo entidade pública de modo estrito sensu, para diferenciá-lo de órgão público, lato sensu, adotando este último termo em situações nas quais é efetivamente pretendida a exemplo, não exaustivamente. Primeiro, stricto sensu, artigo 296, parágrafo 1º, 3 do CP. Abro aspas. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marca, logotipo, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. 2. Lato sensu, artigo 103A, parágrafo 2º. Abro aspas. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Fecho aspas. Quanto ao caso concreto, aqui dando solução ao objeto do recurso em sentido estrito, há de se sopesar que, sendo evidente o descumprimento pelo Ministério Público das formalidades legais atinentes à celebração do ANPP, seria irrazoável, desproporcional o desfazimento do acordo, que, a bem da verdade, chegou a perfectibilizar-se. E, não obstante correto entendimento manifestado pela magistrada da COP em relação à impossibilidade de indicar um órgão público como beneficiário da obrigação firmada no acordo, ressalvando que ultrapassou os limites da cognição reservada ao juiz da execução, não se deve relegar o fato de que, de uma forma ou de outra, o objetivo do instrumento celebrado alcançou o desiderato pretendido, ou seja, evitar a propositura de ação penal a apurar ilícito que o legislador considerou de menor relevância à sociedade.
Ademais, o então investigado, confessando expressamente a prática do ilícito penal, cumprir a obrigação firmada, entrega do IPI, no mesmo dia de assinatura do termo, demonstrando a boa-fé e voluntariedade em conteste quanto à manifestação de vontade, tornando-se contraproducente que, tornado sem efeito o acordo firmado com o Ministério Público, venha a ter que acionar o Poder Judiciário via demanda civil para ser reparado do dispêndio financeiro realizado, o que, ao fim, desvirtua por completo o próprio sentido do ANPP e vai de encontro ao interesse social na redução dos litígios. Logo, há de ser estabelecida no presente julgamento uma modulação da tese fixada, para que prevista a viabilidade de manutenção dos efeitos dos ANPPs, firmados à presente data, 14 de julho de 2023, portanto, hoje, em idêntica situação jurídica ao caso concreto, qual seja, não homologados em razão da indicação equivocada do beneficiário, órgão público, pelo próprio Ministério Público, quando deveria ser o juiz da execução, e submetido ao juízo tão somente após o cumprimento da obrigação, sobretudo quando não indicado pela magistrada a qual qualquer incidência de hipótese de inadmissibilidade estabelecida no parágrafo 2º do artigo 28A do CPP. Para tanto, em atendimento ao disposto no artigo 947, parágrafo 3º, fica fixada a seguinte tese, de compulsória observância dos juízes e órgãos facionários. Abro aspas. A celebração de acordo de não persecução penal, a ANPP, deve ser promovida nos exatos termos das disposições constantes do artigo 28A do CPP, cabendo atentar-se ao seguinte: a. Envio do termo da avença ao juízo competente para verificação da voluntariedade e legalidade em audiência, que, se atendidas, ensejará a homologação. B. Após a comunicação ao juízo competente acerca do cumprimento das causas acordadas, deverá ser declarada a extinção da punibilidade. C. Quando estabelecida a condição obrigacional idêntica ou análoga à prestação pecuniária, em dinheiro ou produto com valor econômico. Inciso 4. Caberá ao juízo da execução a indicação do beneficiário, que não poderá se tratar de órgão público, administração direta, e, preferencialmente, ter como função a proteção de bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesados pelo delito. D. Aqui eu peço a observação dos senhores. Os acordos firmados até 14 de julho de 2023, que não tenham observado o disposto nos itens anteriores, deverão ser excepcionalmente homologados, quando não apontados no ato judicial que os recusou, motivação atinente às hipóteses de inadmissibilidade previstas no parágrafo 2º do artigo 28A do CPP, não as razões que estão sendo invocadas pelo juízo de base. No exposto, vou considerar que as circunstâncias fáticas do caso concreto, semelhantes às apreciadas em outros recursos necapôs de justiça, em especial na primeira e terceira Câmara de Direito Criminal, eu aqui ressalvo que temos decisões do eminente desembargador Zé Joaquim, do desembargador Bonfim, do desembargador Gervásio, indica a necessidade de manutenção dos efeitos do acordo de não persecução penal firmado e em atenção ao item D da tese jurídica fixada, que passa a ser parte integrante desse dispositivo do provimento ao recurso em sentido estrito, número 085-3211-90-2022, para o fim de reformar a decisão impugnada, a fim de homologar a ANPP, celebrada entre o Ministério Público do Estado do Maranhão e Carlos Andrade Padilha. Registre em tempo que a tese jurídica fixada no presente feito deverá ser incidente tão somente aos casos ainda não julgados neste Tribunal de Justiça, perdurando os efeitos dos julgamentos promovidos até esta data, 14 de julho de 2023. Determino que sejam remetidas cópias do presente acordo, que servirá de ofício ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça, para a ciência, ao excelentíssimo procurador de justiça, para conhecimento, ao núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas para conhecimento e providência. Promovo a intimação do Ministério Público, primeiro grau, Carlos André Patilho, quanto aos termos deste julgamento. Após o trânsito julgado, desse baixo acervo na minha competência como eu voto. Antes, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: como é que funciona isso? Feito pelo Ministério Público de base, uma operação em que o Ministério Público se faz presente, acompanhado do SMTT, acompanhado da Polícia Militar, eles fazem a operação, apreendem, vamos dizer, uma moto, vamos dizer assim, apreende ou qualquer coisa, é levado para a delegacia, é lavrado o flagrante, o cidadão paga a fiança, ao mesmo tempo faz um acordo de não persecução penal, ele cumpre esse acordo, ele já paga logo, e depois de tudo isso é que o Ministério Público encaminha para o Ministério Público para fazer a homologação. A juíza
A juíza, o que é a juíza? Manda o juiz. O que a juíza tem feito? A doutora Estela, ela não tem homologado, porque, na verdade, está tendo total inversão da ordem. Deveria se fazer a proposta, acordo de não persecução penal, encaminhado ao juízo. O juiz vai, depois de ouvir, vai analisar a voluntariedade e a legalidade. Aí sim, homologado é que vai ter o cumprimento, comprovado o cumprimento, extingue essa punibilidade. Então, o que eu estou fixando? Acompanhando já as decisões justas dos colegas de Vossa Excelência, dos colegas, o que tem feito? Ressaltando o cidadão que já de boa fé fez o acordo, pagou. Se nós deixarmos de homologar isso, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com ação civil. Então, o que nós estamos modulando, a partir da 14, hoje, todos esses que já foram feitos, nós vamos determinar que a juíza faça essa homologação. Agora, a partir de agora, o Ministério Público só poderá determinar o cumprimento depois que houver a homologação pela juíza de origem. É isso que eu estou propondo para os senhores. Eu agradeço, Vossa Excelência. Mesmo, parecer, eu tenho uma preocupação, porque, salvo o meu juízo, o eminente relator, ele, inclusive, já julgou não só a admissibilidade, porque eu entendo que tanto o IRDR quanto o IAC, a previsão, desembargador Ronaldo, me permite, é que façamos primeiro o juízo de admissibilidade e depois, sim. Eu vou dizer por que eu fiz isso. Pois porque não. nós temos prazo. Nós temos o prazo até o final de julho para julgarmos isso. É a informação que me foi dada. Senão, nós não ganharemos os pontos que nós devemos ganhar. Por isso que eu já fiz tudo isso. O problema é que eu vejo... O Ministério Público só foi pela admissibilidade, se manifestou, somente. Pois não. A minha preocupação é exatamente essa. A não ser que Vossa Excelência estabeleça uma extraordinária. Eu tive um caso que foi julgado, inclusive, na sessão pretérita, agora do órgão especial, mas antes nós fizemos, em 2 sessões anteriores, um juízo de admissibilidade, inclusive na sessão de quarta-feira, o eminente desembargador Lourival, que não estava presente, me perguntou, mas, desembargador, e o juízo de admissibilidade? Aí o presidente, Paulo Velter, disse, não, isso já ocorrera na sessão. Então, a minha preocupação é só que nós tenhamos hoje, quando seria uma sessão, um juízo de admissibilidade, já não só fazê-lo, como também julgar o mérito, inclusive com a tese. Eu gostaria de ouvir os colegas. Presidente, porque eu não conheço nenhum, inclusive eu fiz questão de citar, a minha desembargadora Sônia, que a mim era um lead case, porque pelo menos foi o primeiro caso que eu trouxe do meu conhecimento e dos colegas também. Eu não falto sessão a respeito de nós julgarmos IAC no órgão especial. Porque o que acontecia? Os órgãos fracionários, a minha desembargador Ronaldo, os colegas estão fazendo. Ora, eu decidia monocraticamente a retratação, ora, eu levava para os demais membros da Igreja Câmara. Então, com isso, quando interpostos recursos extraordinário especial, o que fizeram o presidente, desembargador Vicente, disse, não, nós temos um caso aqui, do tema 485, que eu acho que, em parte, ali, eu poderia até ter seguido o que disseram o eminente ministro Gilmar, mas eu entendi de que, colegiado é para isso, eminente desembargador Gervásio, é porque a comissão em que pese o julgado do STJ do Supremo ser nesse sentido, eminente desembargador Zé Luiz, o que é que eles dizem? Que há necessidade de que o senhor fundamente as decisões. Não é só o fenótipo negroide, o racial, indígena. Não, você tem que dizer as razões. Por isso que eu entendia que, naquele caso, o eminente desembargador Vieira tinha razão, porque eles não discriminaram, não fundamentaram, apenas houve algo de assim, ordem praticamente subjetiva. A candidata não é negra e ela é parda, sem nenhuma justificativa. Concedo a palavra a Vossa Excelência. E depois os eminentes param só para que a gente... Com essa não, presidente, eu acho que as suas ponderações são muito pertinentes, desembargador Ronaldo, por mais que nós tenhamos de cumprir a meta, e eu também sou. Eu estou sendo alertado estou sendo alertado por um dos meus assessores que o RDR é diferente de IAC.
E o IAC eu posso na mesma sessão. Ele está aqui, é o parágrafo primeiro. Ocorrendo a hipótese, que na verdade eu estou trazendo um recurso sem sentido estrito para julgar na Câmara, e é assim, diz o seguinte: ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator properá de ofício ou a requerimento da parte do Ministério Público da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Mas Nós temos, ministro desembargador Ronaldo, aqui o que é que diz com relação ao IAC. Lá no nosso regimento, ele faz remissão ao RDR, todos os procedimentos que não estejam incompatíveis com ele. E um desses exatamente dá seguimento. Por isso que eu digo que, de ofício, eu não conheço aqui. Mas por isso que nós estamos colocando aqui exatamente para decidir. Pois não, ministro desembargador. eu acho que as ponderações que Vossa Excelência o faz nesse momento, no sentido de que se faça apenas o juízo de admissibilidade, me parece mais adequado, seja pelo formalismo que nós estamos aqui, no seu brilhante voto, a defender, que necessário, nós também temos de observar, nesse sentido, o mesmo procedimento que a lei assim estabelece. Mas, e digo mais, nós já julgamos isso na terceira Câmara, entendendo que seria possível ser para o órgão destinado pelo Ministério Público. Mas suas reflexões são profundas e me levou a questionar. De sorte que, até por exigir uma maior análise, uma melhor análise com mais cautela, eu acredito que o juízo de admissibilidade tão somente seria mais recomendado, desde que, para não deixar de cumprir a meta, façamos uma sessão extraordinária. Se o presidente marcar ainda para o mês de julho a sessão extraordinária. Senhor presidente, na verdade, Desembargador está baixo. na verdade, a nova redação do artigo 570, Desembargador Jefferson, só aproxime, por favor, para melhorar. a nova redação do artigo Obrigado. 570, dada pela resolução 800 e pela resolução 8.223, ela permite fazer a interpretação que foi dada pelo desembargador Ronaldo, ou seja, no sentido de que a própria questão seja trazida ao órgão específico, no caso, seção de direito privado, de direito público ou direito criminal, conforme a matéria. E aí, eu até posso ler para Vossa Excelência, para que a gente possa, de forma conjunta, porque, na verdade, em relação ao IAC, somente se aplica as regras do incidente de resolução de demandas repetitivas naquilo que couber, nos termos do parágrafo 3º do artigo 570. Então, em tese, né, a meu ver, não há equívoco na providência adotada pelo relator. E aqui os termos do artigo: ocorrendo relevante questão de direito, com grande repercussão social, no julgamento de recurso, reexame necessário ou processo de competência originária de órgão fracionário do Tribunal de Justiça. Aqui, no caso, a questão de direito foi no âmbito do recurso em sentido estrito. Então, atendido. O relator proporá de ofício, ele propôs de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes do Ministério Público ou da Defensoria, a instauração do incidente de assuntos de competência, determinando-lhe a inclusão na pauta de julgamento das sessões de direito privado, se for matéria de direito privado, de direito público, ou de direito criminal, em sendo matéria de direito criminal, conforme a matéria, observada a norma do artigo 564 deste regimento. Aí a questão é o seguinte: eu acho que, embora a gente não tenha havido um erro procedimental, mas em função da matéria, e aí eu estou com o desembargador a Sônia, talvez fosse interessante, desembargador, que nós pudéssemos refletir mais sobre o tema, né? Mas, assim, eu não estou vendo nenhum equívoco procedimental. Porque, prosseguindo no artigo 570, que é específico, se reconhecer a existência de interesse público da assunção de competência, o órgão julgador decidirá
o caso, proferindo o acordo que vislumbrará todos os juízes e órgãos fracionários, saldo revisão do presidente. Então, ou seja, nada impede que nós pudéssemos, nesta sessão, apreciar primeiro a questão referente à CIAI, porque, na verdade, o que nós estamos aqui é meramente julgando Recurso em sentido estrito. um recurso em sentido estrito. Tá? Nós poderíamos apreciar primeiro a relevância da matéria para saber se a matéria ela vai vincular ou não vincular e, posteriormente, ao julgamento do recurso em sentido estrito. Mas eu atendo à ponderação da desembargadora Sônia. Agora, seria interessante, até porque a nossa próxima sessão é o dia 28 de julho, que é feriado. Né? Então, nós só teremos sessão no dia... já nem sei mais. Quanto? Lá pelo... Já em agosto, já em meados de agosto. Se Vossa Excelência, e aí eu faço coro à desembargadora Sônia, as observações, da possibilidade de nós fazermos uma sessão extraordinária. Né? Assim, eu sei que todos têm sessão durante a manhã, mas no período da tarde poderíamos fazer, e aí colocaríamos não só esse processo, como eventuais processos que iriam para o dia 28 e que nós pudéssemos fazer. Agradeço, Vossa Excelência. Eu gostaria de ouvir os demais membros, se quisessem manifestar, mas eu, particularmente, desembargador Gervásio, entendo de que julgarmos nesta mesma sessão o RESE é exatamente o objeto que o eminente desembargador Ronaldo traz. Por quê? Diante de divergência nas câmaras, um aceitando, inclusive, eu fui um dos primeiros a julgar e entendi que aquilo não poderia ser feito, porque ali há uma violação, uma norma expressa do artigo 28A. Não cabe ao Ministério Público, com todas as vênias, homologar acordo. Cabe ao juízo de execução, é expresso. O legislador disse expressamente a quem caberia. Então, portanto, é nulo. Mas para que se evite atropelos maior, Vossa Excelência, então, diz não. Vossa Excelência permite, desembargador? Deixa eu só concluir. Pois não, Pergunta a Vossa Excelência. Então, vamos modular, que eu acho que seria perfeito. O meu questionamento é saber que, da minha parte, não tem nenhum óbice. Se nós decidirmos aqui que poderemos fazer, inclusive de ofício, não só admitir, como também julgar o IAC, já no seu mérito, inclusive com a tese, concordo plenamente. Eu entendo o seguinte, que há um formalismo e, por ter trazido um caso deste, fui questionado na sessão do nosso órgão maior, que é o especial, para julgamento, que o nosso maior é o plenário, é que eu entendo... Pois não, eminente desembargador Ronaldo, depois eminente desembargador Zé Luiz. Vossa Excelência, realmente eu percebi, foi um dos primeiros a julgar. E Vossa Excelência, o julgamento de Vossa Excelência se comum com, na verdade, o julgamento também que o desembargador Gervásio e o desembargador Bonfim têm feito. Vossa Excelência reconhece que há uma inversão. O mutuário não tem a menor dúvida. Cabe ao juiz de execução. Na verdade, chega para o juiz já tudo pronto. Então, o juiz nem vai só homologar ou não. Ele não verificou numa audiência começa a voluntariedade, a legalidade. Então, Vossa Excelência, o que fazia? Vossa Excelência determinava que os autos retornassem. O desembargador Gervásio também entende que havia uma inversão, assim como o desembargador Bonfim. Havia inversão, mas o que o desembargador Gervásio fazia? Para resguardar o interesse do cidadão que, de boa fé, fez o acordo de não persecução penal e impedindo que ele fosse depois entrar com uma ação para que o que ele fez? Ele resguardava e determinava, dava provimento ao recurso. Então, tanto Vossa Excelência como o desembargador Gervásio, o desembargador Bonfim, eu não me lembro se eu vi alguma desembargadora Sônia, mas todos eles têm o mesmo entendimento. Na verdade, desembargador, só permite a parte, só para registro histórico. Na verdade, quem começou a discussão fui eu. Então, o que acontece? Para resguardar, todos nós chegamos a uma conclusão. Não cabe ao Ministério Público fazer do jeito que está fazendo. Não pode. O que fiz? Com relação à entidade pública e órgão público, tem jurisprudência proibindo. Olha, imagine, eu vou, Ministério Público presente, eu faço uma blitz com o SMTT, com a polícia, depois eu determino que seja pago uma prestação, um salário mínimo ao SMTT ou à Polícia Militar, onde estaria a isenção desses órgãos para fazer essa atividade?
Eu queria depois me manifestar. Tá bom? E tem mais, há uma vedação na jurisprudência do STJ, nós verificamos, de proibição para órgão público. E, geralmente, se estende a entidades, por exemplo, é a questão de preservação do meio ambiente, entidades vinculadas à preservação do meio ambiente. Que nada impede que nada impede, olha o desembargador Gervásio, nada impede que o Ministério Público possa fazer indicação ao juízo da execução a entidades que possam ser beneficiadas. Mas isso deve ficar ao albedrio do juiz da execução. Desembargador, Eu acho só o seguinte, é que nós, primeiro, essa é uma questão de mérito do IAC. Nós devemos primeiro decidir se nós vamos apreciar ou não vamos apreciar. E aí, em seguida, abrir a discussão. Eu queria dar minha opinião sobre o caso. Eu estou tentando aqui fazer... Ontem, quando eu olhei a pauta, eu tive o cuidado de ler os votos e, quanto ao mérito do que Vossa Excelência está trazendo à reflexão, não tenho nenhuma dúvida. Acho que a decisão é a mais consentânea, porque ela é dotada, sobretudo, de razoabilidade. Se já está o fato consumado, não é justo que se retome essa questão. Mas eu, fazendo uma pesquisa, qual é a conclusão que eu cheguei aqui rapidamente que posso submeter à apreciação dos colegas? Segundo as informações que já colhi, não há uma fixação de prazo para admissibilidade para o julgamento. A legislação não contempla. O regimento interno do STJ, ele fixa uma tramitação. E, nesse permeio de tramitação, ele preconiza a propositura do IAC e, em seguida, a abertura de um prazo de 7 dias para os membros da Corte terem acesso para examinar quanto à admissibilidade dele. Ou seja, se presentes estão os pressupostos, para que não se confunda IAC com IRDR. O que eu imagino que nós poderíamos aqui nos fixar, se essa for a compreensão da Corte? É se nós temos condições aqui e agora, em face do que foi apresentado no voto, de concluir que estão presentes os pressupostos para admissibilidade. Porque o objetivo é tão somente dar aos membros da Corte a possibilidade de examinar se é o caso de IAC. Se o incidente foi proposto corretamente à luz dos pressupostos legais. Se nós concluirmos aqui e agora, em face do voto do relator, que estão presentes os pressupostos e que nós temos condições de formar um juízo de admissibilidade, eu acho que não haveria nenhum problema em que nós superássemos essa fase e já aqui e agora admitíssemos o IAC. Porque, repito, por tudo que estou pesquisando, não há uma tramitação. O legislador não fixou um prazo. E a questão doutrinária que tem se discutido é se no mesmo dia do julgamento se pode fazer admissibilidade. Pois é, então, o que é que nós poderíamos fazer aqui para queimar etapas? Era examinar os pressupostos e, concluindo que estão presentes, admitimos o IAC e, em seguida, como foi feito no Eduardo Ronaldo, formular o julgamento. Mas, se há alguma dúvida de algum membro quanto ao juízo de admissibilidade, o prudente é como o desembargador Joaquim falou. Primeiro, queimar essa etapa. E nós teremos, então, um prazo para que todos examinassem, que eu acho que o regimento interno, o nosso regimento interno não contempla isso. Não diz como se procede. Não sei, o desembargador Gervásio conhece mais do que eu o regimento interno. O nosso regimento interno, ele reproduz o 947 do CPC. Sim, que Só tanto, isso. E tanto um quanto no outro, ele não secciona como faz o IRDR o julgamento em 2 fases, entre a admissibilidade e a apreciação da própria questão. Aí Vossa Excelência trouxe uma questão que eu não tenho conhecimento, que é a respeito de que o senhor mencionou de que no âmbito do STJ há essa fração. É o que eu estou lendo aqui agora, na pesquisa que fiz. Eu efetivamente não conheço esse procedimento do STJ. Aqui mas está, posso dizer que, no nosso caso,
E, e na situação do CPC não há esse fracionamento. Mas, assim, é aquela tal história. Como se trata de uma questão de relevância, né, nós poderíamos, embora sem que haja essa previsão, nós poderíamos, nesse primeiro momento, talvez apreciarmos a admissibilidade, enfim. Eu me sinto apto a julgar, mas tem que se ouvir os demais membros. A matéria que estou lendo diz aqui Mas o seguinte... me parece, desembargador, o senhor me permite rapidamente, me parece, só para melhor esclarecimento, que o que o desembargador Zé Luiz está falando é o seguinte: se nós agora admitirmos o IAC, no momento seguinte só resta aprovar ou não a tese. Não é isso? Mas eu creio que para nós julgarmos com base nessa tese aqui na Câmara, na sessão, que de rigor não é competente, porque ele trouxe o problema para o órgão, digamos, superior, um órgão com a composição mais ampla, exatamente para dirimir essas divergências, para estabelecer uma segurança jurídica. Para nós julgarmos o mérito, nós teríamos que admitir, formular a tese, fixada a tese, e, a partir dela, então, fazer o julgamento. Nós não poderemos inverter. Sim, isso tá? sim. Enquanto a tese não estiver fixada, agora, repito, o que está dito aqui no artigo que estou lendo, embora esteja claro que não se confundem, o legislador não explicitou, não se confunde o juiz de admissibilidade e o julgamento. O legislador não explicitou se a admissão e o julgamento poderiam ocorrer na mesma oportunidade. Não há fixação pelo legislador. No STJ, por exemplo, há a obrigatoriedade do uso da ferramenta eletrônica para admissão do incidente, a revelar a necessidade de uma sessão específica para essa finalidade. Uma vez submetida a proposta de instauração do IAC pelo relator, vamos trazer para cá, então, o relator apresenta a proposta do IAC aqui, os demais membros, os demais ministros do respectivo órgão julgador terão o prazo de 7 dias corridos para se manifestar a respeito. Caso o incidente seja admitido, seus dados serão incluídos no sistema informatizado do tribunal, sendo-lhe atribuído número sequencial referente ao enunciado do tema. Essa é uma atividade prévia, como o desembargador Joaquim colocou. Depois de estabelecida, fixada a tese, aí sim vamos julgar a partir da tese. Mas, repito, esse é o regimento interno do STJ. O legislador não contempla isso. Não diz que não se pode julgar, fixar a tese e no mesmo dia fazer o julgamento. Mas, de rigor, por óbvio, para que nós julguemos com base na tese, ela tem que ser fixada antes. Não é verdade? Nós não podemos julgar sem a fixação da tese. Então, haveria duas etapas, pelo menos nessa sessão, deveria fazer 2 etapas. Primeira etapa, proponho a seguinte tese. No momento que nós aprovássemos, porque estivéssemos conscientes de que todos os pressupostos estão presentes, fixada a tese, em seguida se faria o julgamento, já com base na tese. Essa seria uma sequência que o bom senso parece recomendar em face da legislação. Eu só perguntaria o seguinte, inclusive ele não está aqui, seria até um argumento de um dos suscitados, que é o Carlos André. Como não se fez presente, mas ele poderia estar presente ali. Ó. E o senhor não se... Eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa questão. O senhor advogado, quer? Hã? O senhor é parte? Aí o doutor Sandro dos Santos não está presente? Mas está devidamente intimado. Porque, veja, se as partes concordassem, e aqui acho que talvez fosse uma maneira de nós tentarmos entender de que poderia ser ultrapassada esta fase de admissibilidade, e na mesma sessão... Não, desembargador Joaquim, me permita. julgar o mérito. Me permite. O senhor me permite? Porque, na verdade, eu não estou propondo que se ultrapasse, eu estou propondo que a gente admita primeiro,
conclua pelo juízo de admissibilidade, fixe a tese, que é a tese que o desembargador Ronaldo apresenta, fixada a tese em 2 etapas, fixa-se a tese e, em seguida, dá-se a palavra ao desembargador Ronaldo, que já vota com base na tese, e o voto dele já Mas foi nesta apresentado. sessão... Como eu estou lhe dizendo, como a legislação não preconiza etapas diferentes, Mas eu estou dizendo eu achava que exatamente o que nós... Vossa Excelência está dizendo. Não, Eu isso estou- só se nós estivéssemos eu convencidos... estou reproduzindo o que Vossa Excelência dissera, em síntese. Ou seja, na mesma sessão, Isso, na mesma nós sessão. teríamos 2 momentos. Isso, Presidente, perfeito. Um sobre- de admissibilidade e outro Isso. logo depois. Perfeito. Presidente, o senhor me permite, por Perfeito. favor? Eu já entendi a posição de Vossa Excelência, também concordo nesse sentido, porque acredito que a legislação e o nosso regimento não proíbem. O que não é proibido é permitido fazer. Mas, como disse anteriormente, apesar do brilhante voto do desembargador Ronaldo, extenso, trazendo fundamentos consistentes, eu, particularmente, entendo que nós devemos nos debruçar melhor. Admitir agora, perfeito. Mas é por isso, minha colega, que eu estou dizendo, se nós tivermos convicção de que é o caso de admitir logo, porque o correto mesmo é que a gente aprofunde, que a gente tenha um prazo para que todos examinem a tese proposta para, numa outra sessão específica, fixá-la. Estou de Desembargador Zé acordo. Luiz, você me permite, as eminentes pares, eu vou me apropriar aqui de uma expressão que é muito presente do eminente desembargador decano, que disse Carvalho Santo diz o quê? Que as exceções devem presente. Né? Se ele dissesse, olha, poder-se fazer na mesma sessão de admissibilidade e julgamento, acho que não teria problema. Mas o legislador não disse, nós que estamos entendendo, e tanto é que Vossa Excelência lê o regimento interno do STJ, onde ele diz, este ato, primeiro nós admitimos, depois nós colocamos uma segunda. Eu acho que Eu é o vou mais fazer o correto, seguinte, Senado. vamos fazer, Eu acho que é o mais admitir, correto. que eu acho que é correto nós Eu acho o mais admitirmos, correto também. e eu vou ver, sei lá, se na próxima sexta-feira, né? Hein? Não, mas nós podemos fazer uma a posteriori. Seria, quantas horas se passa aqui? 2 horas? Mas me diga uma coisa, Obrigado. está funcionando o pleninho? E tem funcionado. Eu já... Não, pois ela está informando que funciona concomitantemente as duas. Porque se não funcionar, e depender do número de processos, nós faríamos em seguida, por volta das 11 horas, uma extraordinária. Não, na próxima sexta-feira. Uma extraordinária, só para que a gente ultrapassasse. O STJ é 7 dias, nós poderíamos 5 dias. Entende? E aí nós iríamos exatamente ao encontro do que, inclusive da pontuação para efeito CNJ. De acordo, colegas? Presidente, se eventualmente, eu não tenho problema com o horário, né? Mas se eventualmente os colegas concordarem, essa extraordinária pode ser feita até no dia da tarde, no período vespertino, né? Evidentemente, aí, ouvindo-se o presidente do TRE... Mas é um processo. A gente faria 11 horas. Pode ser no pleninho, pronto. Faremos no pleninho. Então, já fica designada para a próxima sexta-feira, às 9 horas, fazer publicação. Vou escolher os votos dos eminentes pares, como voto a eminente desembargadora Sônia. De acordo, eu acompanho. Eu só pediria mais uma coisa, presidente, que esse processo que já está durando um prazo excessivo, que é o primeiro da pauta, também pudesse ser apreciado nessa pauta extraordinária. Assim, O que eu acrescentei é que esse processo, que já foi adiado várias vezes, tirado de pauta, em nome da celeridade processual que nos exige a Constituição, em nome do tempo razoável de trâmite do processo, que o processo número 1 da pauta também seja colocado nessa pauta extraordinária, se todos concordarem. Eminente desembargadora Sônia, eu entendo, desembargadora, que esse processo deve ser julgado em sessão ordinária, e não extraordinária. Nós estamos abrindo aqui uma exceção, somente para esse processo. Me parece que, se todos concordarem
que seja colocado em pauta extraordinária, não há óbice. Para mim não tem problema. Desembargador Ronaldo? Para mim também não tem problema. Desembargador Joaquim, qual foi a proposta que o senhor fez exatamente para que a desembargadora Sônia acompanhou? É para nós fazermos uma extraordinária para Somente examinar... com esse processo. Não, digo, mas para examinar o IAC. E mais outro processo. Quanto ao outro processo, por todas as vezes eu farei a sessão extraordinária somente com esse IAC, haja vista essa necessidade premente que nós temos. Bem, me parece que todos concordaram na inclusão do segundo processo. Pois é, mas isso que eu estou dizendo, Vossa Excelência, a extraordinária será feita somente com o IAC. Bem, mantenho o requerimento, o senhor indefere. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota Vossa Excelência no IAC? Bem, no recurso, primeiro pela admissibilidade, eu acho que existem elementos suficientes para dizer que a matéria é relevante, existem decisões conflitantes nesse sentido. Eu mesmo entendo que não haveria diferença entre o órgão público e a entidade pública, mas Vossa Excelência traz elementos muito fortes para que exija uma análise mais acurada do que Vossa Excelência traz, e, nesse sentido, eu admito. E já votando no recurso especial, no recurso, no sentido estrito, Vossa Excelência dá uma decisão que eu também acompanho. Mas quanto ao RESE, A admissibilidade? esse seria o segundo Ok, momento. então, pela admissibilidade. Desembargador Sônia, primeiro vamos admitir, porque de repente admitamos que não se admita. Exatamente. Então vamos admitir em seguida se... Agradeço. Como voto eminente, desembargador Gervásio. Pela admissão, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Como voto eminente, desembargador Vicente de Pois é, Paula. senhor presidente, o desembargador Ronaldo, no seu voto, considerando a irregularidade na concretização do acordo, porém, levando em conta a boa-fé da parte, está determinando, né, que a colega homologue esse acordo. Mas ainda não é o julgamento agora do só- mérito, agora é só só de sobre o admissibilidade. IAC. Não, né? Para Só admitir o admissibilidade. IAC, o Ah, incidente. certo. Tá ótimo. Que o caso aí seria mais recomendado do que determinado, né? Eu acompanho o relator. Agradeço, Vossa Excelência. Como voto eminente, desembargador Zé Luiz. Estou de acordo também, presidente. Como voto eminente, desembargador Samuel. De acordo, presidente. Acompanhando. Pois não? Também acompanho, proclamamos o resultado, o IAC admitido. Admitido, aí nós podemos agora julgar o mérito, porque ele já votou, né? Só confirma. Só dizer se acompanhamos ou não, né, presidente? Ou não? Não, não. Como é que Vossa Excelência está pensando fazer agora? Ah, tá. Essa extraordinária é só desculpa. do IAC. Desculpa, é a idade, eu viajei um Vossa pouco. Excelência. O terceiro é o mandado de segurança criminal Pela admissibilidade de acordo com o Ministério Público. Agora vai ter outra sessão extraordinária pelo mérito, Exatamente. às 9h de Na próxima vez. sexta-feira. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigada. O terceiro é o mandado de segurança criminal 082-366238, Santinês e Petrante Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Advogado Dr. Caio Vitor Saraiva Cruz e outro, impetrado de direito da comarca de da quarta vara da comarca de Santa Inês, relator, desembargador Joaquim Figueiredo, procurador, eminente desembargador Joaquim Lobato, o parecer pela concessão. Eminentes pares, eu distribuí meu voto aos eminentes pares, mas farei um sucinto relatório. Mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão, por meio de sua comissão de assistência, defesa e prerrogativa do advogado, em favor de Lindon Johnson Rodrigues de Brito Júnior, em face de ato supostamente abusivo e arbitrário do meritíssimo juiz de direito da quarta vara da comarca de Santa Inês. A impetração sustenta em si ter o meritíssimo juiz impetrado indevidamente ao impetrado multa de R$100, sem salários mínimos. Aqui assistido nos termos do artigo 265 da Lei Adjetiva, penal por suposta ausência justificada de exceção do julgamento do Tribunal do Júri. Nessa esteira, reclame inobservados o contraditório ampla defesa, vez que é de logo aplicada a multa referida, sem que ao advogado dado antes de defender esclarecer o motivo da ausência decorrente que seria do fato de ter sido constituído exclusivamente para
indicar novo endereço do acusado naquela oportunidade, em 7 de setembro de 22, encerrando assim o seu compromisso junto ao cliente. Nessa mesma esteira, afirma ter o cliente réu ao feito em trâmite perante o júri sumido. Prossegue afirmando demonstrado, ademais, que o advogado não pudera comparecer àquela sessão de julgamento em razão de sua saúde debilitada. Assim seja liminarmente suspenso o efeito da decisão guerreada. Denegada a liminar, vieram as informações contestando de início o valor atribuído à causa, que deve corresponder ao valor da multa imposta, pois é este o valor do ato jurídico combatido, de forma que entende este juízo pela necessária retificação, ainda que de ofício, pelo desembargador relator, do valor atribuído à causa para a correspondente de R$ 121.200. Aduz ainda, não foram recolhidas as custas processuais, anotando que, em que pese a relevância da ordem dos advogados do Brasil para o regime republicano e para a consolidação e fortalecimento do Estado Democrático de Direito, referida instituição não está prevista entre aquelas com isenção de custas. Vieram as informações dizendo que ele foi, inclusive, contactado no dia anterior e não compareceu. O juiz, diante disso, no júri, mandou também consultá-lo mais uma vez, por 3 vezes não conseguindo, o parecer ministerial da Lavra do Ilustre Procurador, doutor Joaquim Carvalho Lobato, pela concessão da segurança que merecia relato, não havendo advogado para sustentação. A douta Procuradoria, por favor. Eu vou só ler a parte final. Trata-se de um ato que o advogado deixou de atuar, tendo assistido. Houve a comprovação na impossibilidade de comparecimento, processo de origem 080-2655-16-2022-810-0056, em 17 de agosto de 2022. Resta, portanto, demonstrado o direito líquido e certo e impetrante. A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e concessão do presente orate. Parecer do Procurador de Justiça, Joaquim Henrique de Carvalho Lobato. Confirmo. Agradeço a Vossa Excelência. Eminência Pares, eu já inicio aqui pela preliminar que estou rejeitando, até com base no artigo 259 do inciso 5º da nossa Lei Processual Civil, que diz que o valor da causa será na ação que tiver por objeto a existência, a validade e o cumprimento, a modificação, a resolução, a resolução ou rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte, controvertido, inclusive citando aqui uma jurisprudência do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, de 18. Então, eu entendo que aqui caberia, sim, ele não está isento de pagamento da custas processuais. Consulte a minhas partes alguma divergência? Não havendo. Quanto ao mérito, eminentes pares, eu entendo de que, aqui pedindo todas as vênias à douta Procuradoria, mas vejamos, o advogado aqui foi contactado no dia anterior, no dia da sessão, por 4 vezes, e não compareceu à sessão. O atestado de saúde que ele apresenta é somente após a multa. Eu entendo que aqui é a aplicação da súmula 267 do Supremo. Então, portanto, que não cabe mandar segurança quanto a ato judicial passivo de recurso ou correção. Então, diante disto, é que eu estou, inclusive, o 112 da lei processual é muito clara com relação à renúncia, que ele tem que continuar pelo menos por 10 dias, e não houve este mandamento ao juízo. Quanto a discutir aqui se o juiz aplicou o mínimo ou o máximo, eu entendo que havia trazida para a discussão, ao meu sentir, não seria a mais cabível. Portanto, diante disso, eu estou conhecendo e denegando a segurança como voto em desacordo com o parecer ministerial, como voto eminente desembargadora Sônia Amaral. Presidente, fazendo uma releitura em decisões anteriores, inclusive da sua lavra, e por conta do que preconiza, o que estabelece a lei, resta claro que é necessária a intimação do advogado antes da fixação da multa. Mas, nesse caso em especial, entendo que a sua decisão foi, e devo acompanhá-la, mais adequada ao caso em especial, porque a intimação do causídico é necessária para que se estabeleça o contraditório. Mesmo a lei estabelecendo que deveria ser antes, o que se percebe nesse processo é que, no momento seguinte, de formas
indiretas ou não, estabeleceu esse contraditório. Quando ele veio aos autos e justificou, como Vossa Excelência já registrou, de forma não convincente, porque o atestado juntado mostra contradição, e por isso entendo que está superada a questão do contraditório no momento seguinte. Por isso, acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto emenda, desembargador Gervásio Protásio. Senhor presidente, desde que eu cheguei a essa corte, eu tenho tido a preocupação de manter uma coerência no que diz respeito às decisões judiciais. Seja no sentido, seja no órgão especial, seja na nossa Câmara, na terceira Câmara Criminal, seja na sessão criminal. E eu examinando, e eu sempre, quando venho para a sessão, eu tenho essa preocupação. Eu tenho a preocupação de examinar se o órgão, pelo menos naquele período em que eu participei dos julgamentos, se o órgão já se debruçou sobre assuntos semelhantes a esse respeito. E, exatamente em uma situação em que mutatis mutandis se aplica ao caso concreto, numa situação na comarca de Santa Helena, houve também não comparecimento do senhor advogado ao Tribunal do Júri. Naquela oportunidade, também houve a fixação de multa em valores, inclusive, mais módicos do que o presente, e essa sessão, quando do julgamento do mandado de segurança tombado em dezembro do ano passado, tombado sob o número 082-1576, dígito 15, 2022, concedeu a ordem. E concedeu a ordem tendo como fundamento, né, e colho isso, tendo como fundamento dois aspectos. O primeiro, a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. E o segundo, de que a aplicação de multa a advogado, nos termos do artigo 285, por representar séria aplicação à sua integridade patrimonial e profissional, deve atender os princípios do contraditório e da ampla defesa, que, naturalmente, são sempre anteriores. Aqui eu não estou a defender os argumentos do advogado impetrante, no sentido de que o atestado era falso, e se for falso, que o juiz tome as providências a respeito do atestado, se eventualmente ele estava constituído ou não estava constituído, se renunciou ou não renunciou. Tudo isso é matéria que pode e deve o juiz apreciar. Mas o que eu não posso admitir é que haja a fixação da multa e depois dizer assim, olha, os argumentos não são relevantes, porque eu já estou fazendo análise desses argumentos no âmbito, inclusive no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, da própria Corte. E mais, o que se observa nesse processo, no processo original, é de que o não comparecimento foi a um ato. E aí eu trago um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou pedir venha para ler. Dispõe o artigo 265 do Código de Processo Penal, que o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz sob pena de multa de 10 a 6 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. No caso, assim como concluiu o Ministério Público, deve ser afastada a multa imposta, pois o advogado desatendeu apenas uma intimação para oferecimento de alegações finais. E, ao falar nos autos, logo em seguida, ele demonstrou que a procuração, àquela altura, já havia sido revogada pelo outorgante, enfim. Mas, de qualquer maneira, também nós temos, além desse precedente do julgamento que eu participei na Corte, tenho também o julgamento de um outro precedente de relatoria do ministro, do desembargador Frois, José Ribamar Frois Sobrinho, julgado no dia 15 de 4 de 2019, em que Sua Excelência também estabelece a aplicação da sanção prevista no artigo 265 caput CPP só se justifica quando restar patente que o não comparecimento causível sem prévia comunicação à audiência para a qual foi tomada decorre de ser onde abandonar definitivamente a causa, o que não restou configurado nos autos. Então, eu tenho sérias dúvidas a respeito dessa questão, assim, séria. Embora o advogado tenha dito que não foi constituído apenas para um ato, me parece
que é uma questão que se deve padronizar, né? Não compareceu, então tem que abrir um procedimento específico. E como detalhe, o próprio artigo 265, há um projeto de lei em tramitação no Senado, em que visa, inclusive, alterar o artigo 265, justamente para permitir e tornar mais claro esse procedimento do contraditório da ampla defesa. Então, pedindo todas as venhas e fazendo de uma forma, né, com base, inclusive, nos julgados desse colegiado, né, e do Superior Tribunal de Justiça, eu vou pedir venha a Vossa Excelência para, nos termos do parecer do Ministério Público, conceder a ordem. É como voto, senhor presidente. Pois não. Mais uma vez, deixar claro que existem várias decisões nesse sentido da necessidade de intimação. O que eu vislumbro nesse, e continuo a segui-los todas as vezes, porque a lei me parece muito clara nesse sentido. O que me parece que esse caso destoa da regra geral é que a intimação permite, e é esse o propósito, a abertura do contraditório. E, nesse sentido, mesmo tendo feito em momento seguinte, houve a possibilidade do advogado se defender. Por isso que entrei no mérito no momento seguinte, dizendo que se defendeu e não justificou de forma adequada a sua ausência. Por isso que reitero que entendo que as decisões que já tomamos, por sinal, na terceira Câmara, como bem lembrou o desembargador Gervásio, são adequadas, porque cumpridoras da legislação que exige que se faça e que se estabeleça o contraditório a partir da intimação, mas, nesse caso específico, mesmo o juiz não tendo feito no momento que deveria, em tese, formalmente, em tese não, pela lei, mas o que se destina à legislação foi atendido, porque no momento seguinte houve a possibilidade do contraditório, é somente isso. Eu acho que esse caso tem um distingue, tem uma decisão que se estabelece de forma diferente do que preconiza a lei em termos mais literais. Agradecer a Vossa Excelência. Aqui, sem contraditar o eminente desembargador Gervásio, que as nossas posições a gente sempre as respeita. Aqui, nesse caso, eu, inclusive, desembargador, esse caso que Vossa Excelência citou, eu acompanhei o relator. E já tive um caso. Acontece que, como a eminente desembargadora Sônia disse, aqui é um distingue. Exatamente. Aqui o juiz tomou todas as precauções com relação a esse fato. Como volta o eminente desembargador Ronaldo. Senhor presidente, eu quero, de antemão, ressaltar o meu ponto de vista pessoal, que eu já o fiz na vez passada. Eu entendo isso, meu ponto de vista pessoal, mas já de antemão disso que, em razão do princípio da colegialidade, vou seguir os precedentes dessa corte. Eu entendo que não passa pelo crivo constitucional o artigo 265 do Código de Processo Penal. Acho que nós não temos poder correcional sobre o advogado. Se nós não podemos fixar multa por membro do Ministério Público que devidamente intimado não comparece à sessão do júri, nós não podemos fazer com relação ao advogado. Essa questão, inclusive, está submetida à sessão direta de constitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal e está com vista ao ministro Dias Toffoli desde 2010. Muito boa lembrança de Vossa Excelência. Desde 2010. Mas, então, ressalvando esse meu posicionamento pessoal, vou, atendendo ao princípio da colegialidade, entender neste momento que é constitucional e vou passar o seguinte. Eu entendo, senhor presidente, eu li a decisão da magistrada de base e não vi em nenhum momento uma fundamentação para se colocar o máximo do previsto no artigo 265 de 100 salários mínimos. Em nenhum momento da decisão dela fala. E é matéria de ordem pública. Se o legislador me dá o mínimo de 10 salários mínimos e o máximo de 100, eu vou colocar em 100 salários mínimos o máximo, eu devo fundamentar. Desembargador Ronaldo, só uma correção, não é uma colega, é um colega. É Rafael. É um colega. É um colega. Então, tá bom. Desculpe. Então,
Se não foi e não houve uma fundamentação, e o colega deve fundamentar. Então, senhor presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência, pedindo venha o eminente desembargador Gervásio, eu vou acompanhar Vossa Excelência pela denegação da segurança, mas de ofício reduzir para o mínimo legal em 10 salários mínimos. É como eu voto, senhor presidente. Presidente, só para adequar, acabou passando, eu também concordo com Vossa Excelência, que eu acredito que seja caso de multa, nos termos da legislação, mas também concordo que isso é uma questão que deve ser debatida pelo Supremo com urgência, me parece inconstitucional. Mas eu acredito também que o valor fixado está acima do limite da razoabilidade. Eu vou acompanhar nesse sentido também. Agradeço a Vossa Excelência. Eu, inclusive, quando formulava o voto, foi onde eu tive alguma dualidade de deixar do máximo ao mínimo. Por isso, eu não queria adentrar ao mérito, porque eu entendo que, como o mandado de segurança, ele não discutia e ele nem trouxera, o Vossa Excelência está trazendo aqui de ofício, porque se ele tem me questionado isso, também, em sendo o caso de ter sido, que fosse ao mínimo. Por quê? Realmente, até pelo princípio da proporcionalidade, o juiz ele não justifica o porquê de dar o máximo. Senhor presidente, só uma coisa que eu me esqueci também de fazer referência. No julgamento que eu participei anteriormente, que nós concedemos a segurança, o que me levou a conceder a segurança no sentido de coisa, porque havia uma decisão do eminente desembargador Zé Luiz, numa correição parcial, que o advogado tinha entrado, porque foi a questão da quarta vara do Tribunal do Júri, que ele havia pedido que fosse feita uma diligência e não foi feito, ele abandonou, e depois houve uma correição parcial do desembargador Zé Luiz. Por esse sentido, eu entendi que estava justificado a ausência dele, foi o que eu participei. Então, por esse motivo, naquele momento, eu fui pela concessão da segurança. E então faço esse distinto. Lembra desse julgamento, agradeço. Com voto eminente, desembargador Vicente de Paula. Pois é, senhor presidente, eu estou também denegando a segurança, mas reduzindo o valor da multa nos termos do voto do desembargador Ronaldo. Agora, já adaptado pela... E já adianto também que vou fazer. Como voto eminente desembargador José Luiz. Eu acompanho Vossa Excelência quanto à denegação, mas também entendo que a multa deva ser... Agradeço a Vossa fixada no- Excelência. Eminente desembargador Samuel, quando está Vossa Excelência sozinho antes, eu vou dizer... Acompanhando o voto de Vossa Excelência e acompanhando também os termos do voto do desembargador Ronaldo. Eu vou exatamente aqui fazer uma adequação para reduzir para o mínimo de ofício. Por maioria, denegada a ordem, mas de ofício, reduzida a apenação de 100 para 10 salário mínimo. Voto divergente do eminente desembargador Gervásio, que apresentará para a integração do acórdão. Consulto os eminentes pares, a eminente procuradora, se dá algo a tratar, e não havendo, Nada mais a tratar. declaro encerrada a sessão, desejando um bom final de sexta-feira e um bom final de semana. Deus no comando de tudo, fiquem com Deus. E um bom dia a todos.